Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Gente que Faz, podcast da Câmara de Dirigentes e Lojistas do Distrito Federal. Eu sempre falo que esse podcast ele tem inspirado muitas gerações, contado histórias e fortalecido o nosso comércio e varejo aqui do Distrito Federal. Já vou pedir para você curtir, compartilhar e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva porque toda semana tem um conteúdo valiosíssimo para você que nos assiste. Afinal, você faz a diferença aqui para o nosso podcast. E hoje, o bate-papo é super especial, porque nós vamos falar sobre algo que eu sou apaixonada e que faz a diferença em qualquer lugar. Não só nos negócios, mas no seu dia a dia, nas suas relações interpessoais, que é a comunicação. E para falar sobre esse assunto, comunicação, e especialmente, comunicação para mulheres, com mulheres que estamos aqui hoje, a comunicação é uma das ferramentas mais poderosas em qualquer situação no dia a dia, seja para você se expressar, seja para você fazer negócios. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe Regina Trindade, ela que é diretora da Renove Comunicações e idealizadora do programa, do curso, que a gente vai falar um pouquinho o que aconteceu aqui na CDL nas últimas semanas, Solta a Voz Mulher, que ensina mulheres a dominar técnicas de comunicação, oratória, storytelling e de tudo um pouco. Seja muito bem-vinda, Regina. Obrigada, Najara. É um prazer estar aqui com você e falar desse assunto que eu também sou apaixonada, há muitos anos de comunicação. E agora com esse projeto novo, que somos idealizadoras, eu, a Mônica e a Patrícia, que não pôde estar aqui hoje, 3 mulheres que querem conversar com as mulheres e levar essa potência, essa energia feminina para a comunicação. E antes do podcast começar, gente, já estava realmente uma conversa muito gostosa aqui de como isso é importante para o dia a dia, independente do seu posicionamento. E aí, como a Regina mesmo já falou, estamos aqui também com a Mônica Santos Siqueira, além de idealizadora desse projeto. Ela também é diretora de novos negócios, com mais de 30 anos de experiência em comunicação, tem MBA. Então, elas são feras e craques no assunto. Mônica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui para falar desse evento que foi tão importante para nós. Nós somos jornalistas e assim, algumas com mais experiência de vídeo e outras menos. Eu tenho menos experiência de vídeo que a Regina e a gente sentiu essa necessidade, a gente vê a dificuldade que as mulheres têm de falar. Então, assim, a gente pensando de que forma a gente poderia trazer um produto para poder ajudar as pessoas a se posicionarem. Então, a gente falou assim, vamos usar as técnicas que nós aprendemos no jornalismo e como o avanço disso trouxe para as pessoas assim, a coisa delas se mostrar, de gravar vídeo e tudo. Então, eu acho que isso é uma forma até de você se exercitar. E aí você faz isso, a gente oferece para você fazer isso com técnica, né? E você poder falar melhor. A gente acredita que uma mulher que fala melhor é uma líder melhor. A Mônica citou um ponto, Regina, que eu acho que até para a gente abrir as nossas conversas é super importante. Essa questão da postura, da forma de se comunicar, e muitas vezes é algo que a pessoa acha que não é capaz, mas que pode ser feito de uma forma muito natural, usando técnicas que ao longo dos anos vocês foram percebendo que eram importantes. Como que vocês abordam isso no curso para que a mulher já chegue ali e fale, acho que não é para mim, porque eu não consigo me comunicar bem, se coloca uma câmera eu já fico um pouco nervosa. Como que vocês trouxeram isso de uma forma natural e principalmente para que a mulher saiba que ela é capaz, sim? Então, a gente já tinha uma ideia de trazer esse curso e de falar disso, mas antes da gente começar até a elaborar a nossa metodologia e quais técnicas a gente ia passar para as mulheres, a gente fez uma sondagem, uma pesquisa. Eu estou falando sondagem porque a gente fez uma coisa mais informal, com algumas mulheres, com algumas dezenas de mulheres, e a gente conseguiu ver nessa pesquisa que a dor é a mesma. Então, a gente conseguiu aí que 70% das mulheres que responderam o nosso questionário disseram que têm medo de se posicionar, ou que não acham que não tem conteúdo suficiente para falar. Por falar em medo, antes de eu continuar aqui, a gente tem uma coisa muito interessante que a gente fala no curso, que a gente fala para as pessoas que fazem o curso com a gente, que esse medo de falar em público, gente, isso é mundialmente. As pessoas têm medo de falar em público. Você tem ideia de que é maior do que o medo da morte? Uau! Existem pesquisas internacionais que o medo de falar em público é maior que o medo da morte.
Então, a gente tem 3 principais medos: o medo de falar em público, o medo da morte e o medo da rejeição. E quando a gente está falando das mulheres, o medo da rejeição e o medo de falar em público, ele está muito próximo, né? São muito Porque as conectados. mulheres se cobram muito. Então, na pesquisa, na sondagem que a gente fez, as mulheres falavam disso. Eu tenho medo de não ter conhecimento suficiente, eu tenho medo de ser julgada pelo que eu vou falar, eu tenho medo do tom da minha voz, eu não gosto do tom da minha voz, sabe? Então, a gente falou, peraí, a gente tem técnica, a gente tem conhecimento, por que a gente não ajuda essas pessoas? Porque a gente tem uma ideia, e eu acho que eu, a Patrícia, a Mônica, as 3, a gente entende isso que a Mônica falou, assim, uma mulher que se posiciona, ela pode ser uma líder melhor, mas não é só isso, uma mulher que se posiciona, ela vai vender melhor o seu produto, se ela é uma empreendedora. A gente pegou pesquisas do Sebrae delas, né, o Sebrae delas, que trata de mulheres, a gente pegou pesquisas da própria CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que mostram o seguinte, que as mulheres, por falta de conseguir se posicionar, elas perdem crédito, por exemplo, elas não conseguem pegar crédito, elas não têm apoio dos familiares para montar os seus negócios, elas não conseguem, elas acham que não tem conhecimento, de novo, conhecimento vem aí, a tal da síndrome da impostora, elas acham que não tem conhecimento para montar um negócio próprio. Então, assim, a mulher precisa entender o seu lugar, ela precisa descobrir essa potência que tem dentro dela, né? Não é sobre falar bonito ou ter uma voz bonita, é sobre se colocar, né? Regina, você citou esse ponto, e eu acho que a gente pode até trazer um pouco do que a gente estava conversando aqui antes, que muitas vezes a pessoa realmente não tem aquela característica, não é um perfil dela, fazer vídeos, mas muitas vezes ela se coloca em situações no dia a dia, nos negócios, até mesmo ali nas suas relações interpessoais, para que ela precise se posicionar melhor e se comunicar. E aí, Mônica, no seu dia a dia você percebeu que isso fez diferença, né? Com toda essa trajetória que vocês já têm, que esse se comunicar, independente de ser para um vídeo ou não, fez toda a diferença, e aí vocês criaram essa metodologia. O curso foi um sucesso, e como, né, esse primeiro curso que aconteceu aqui na CDL já foi um sucesso, como que vocês perceberam, né, que realmente aptidões pessoais de cada uma fizeram tanta diferença profissionalmente dessas mulheres que estavam lá? É simples, eu acho que é técnica. E técnica você aprende. Então, assim, a respiração que a gente traz, a informação e tudo, o olhar para a câmera, o falar no microfone, a postura da mão, o olhar quando você está conversando com uma pessoa, você olhar para ela ou você olhar diretamente para a câmera que você está falando, isso tudo você adquire trabalhando isso. Isso é técnica. São Então, assim, exercícios, são né? exercícios que você faz. E aí, o que acontece? Assim, às vezes, você necessita se gravar para se ouvir e também para se entender. Assim, a minha dicção, aonde eu posso melhorar determinadas coisas, a altura da sua voz e tudo. Quer dizer, não é para transformar ninguém Numa apresentadora de TV. De TV. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que as pessoas tenham um pouco mais de segurança para falar. A gente não faz isso só para mulheres. Assim, a gente, ao longo da nossa história, a Regina, inclusive, muito mais do que eu, treinou políticos, treinou empresários. A Regina fez media training muito tempo. Então, assim, a gente pegou um pouco dessa bagagem, desse histórico. Eu sou publicitária, então, assim, eu trabalhei muito tempo em estúdio. Então, a gente sabe a linguagem, a gente entende o que conecta, luz, né? o que conecta, é isso. E, Mônica, uma coisa que você falou que é interessante, Gini, acho que a gente pode até trazer, que foge até um pouco do curso em si, mas o Media Training é algo que, por muitos anos, não era tão falado, mas que depois, até com as redes sociais, o posicionamento do YouTube, os empresários, políticos, autoridades perceberam como isso era importante para que eles conseguissem expressar melhor o que eles gostariam de falar quando as câmeras não estão ligadas. Então, isso faz diferença? Como que vocês trabalham isso nas pessoas, né? Como a gente está falando aqui de mulheres, mas de uma forma geral, para que a pessoa consiga se comunicar? Porque a comunicação é o que você fala e como a pessoa entende. Então, a gente tem que ter realmente esse fluxo muito bem alinhado para o que você está falando, a pessoa tem uma compreensão melhor. Como que vocês alinham isso quando dá o play na câmera e tem gente que trava? Então, quando a gente faz o Media Training, né? E aí a gente já trabalhou, eu sou
jornalista e profissional de comunicação corporativa há muitos anos, há mais de 20 anos Que eu tenho uma responsabilidade agência. a minha tá apresentando esse podcast com trabalhou essas em duas TV, autoridades trabalhou aqui. em TV na tela, isso me humilha, porque assim, eu fico assim, eu tenho, apesar da gente estar fazendo o curso, a gente fala de coisas que a gente sabe. Eu tenho essas Tem uns receios, travas, né? uns receios. Você acha que eu Ela posso não tem, virar cara. agora? A Regina pode apresentar esse podcast. Que responsabilidade. Eu, nova Não, jornalista. a gente analisou, você se prepara muito bem. A gente sabe tudo, você tá Adoro quando os maravilhosa. jornalistas, publicitários e comunicadoras conhecem todo o contexto, né? Afinal, esse é um produto aqui da CDL que vocês fazem parte também. Mas, enfim, brincadeira da parte, Regina, isso acontece, né? Essa análise. Eu acho que as pessoas têm muito um imaginário de que quando a gente faz um media training, a gente cria uma narrativa para Um aquela pessoa, personagem. cria um personagem. E isso não existe, né? Eu tô nisso há mais de 20 anos fazendo isso, já fui apresentadora de TV há 25 anos atrás, né? Então, assim, a gente não cria personagem, a gente extrai o que aquela pessoa tem de melhor, né? E eu não posso, eu sempre falo isso para os meus clientes, a comunicação não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Então, eu vou buscar numa empresa, num empresário que seja dono de uma empresa, um CEO que quer se posicionar melhor na mídia, ou um político que precisa se posicionar melhor, eu vou buscar o que eles têm ali de melhor. Qual é a informação que você tem? E isso a gente traz no curso de uma forma muito mais simples. Vamos chamar lá do storytelling ou da narrativa. Não é inventar uma história para você, é pegar a sua história e contar ela de uma forma mais agradável, mais acessível, de forma que as pessoas entendam aquilo e falar a verdade. De novo, existe um imaginário de que no Media Training a gente não vai falar a verdade. Não é assim. A gente vai treinar aquela pessoa para falar a verdade dela da melhor forma possível, né? Então, eu acho que é isso que a gente vai extrair das pessoas. E a gente já teve alguns depoimentos de pessoas que fizeram um curso com a gente. E por que a gente está fazendo para mulheres, né? Dessa vez, só para mulheres? Porque a gente entendeu que você tem um ambiente acolhedor para as mulheres, Onde elas se elas sentem sentem mais segura. à vontade, elas se sentem seguras para falar. Compartilham da mesma dor, dos mesmos medos. Exato. Só mulher entende, né, como é a autocobrança, né? Porque no Exatamente, dia a o dia... auto-julgamento, o medo que a gente tem. Então, será que eu tô bem? Será que eu não tô? A minha posição, meu posicionamento, Eu vou abrir um parênteses aqui. Só antes desse podcast começar, as três olharam batom, roupa, cabelo, põe blazer, tira beleza. Isso porque a gente estava vindo gravar. E como nós somos detalhistas a um ponto que, né, tem que ter esse equilíbrio, porque existe a parte ruim disso, dessa autocobrança, mas quando você potencializa isso, você realmente consegue fazer que esse crescimento seja quase que exponencial, né? Exatamente. Então, a gente tirar dessas pessoas o que elas têm de melhor, né? E a gente teve depoimentos, né, Mônica, das pessoas falando, nossa, foi tão bom chegar ali naquele momento e ver que todo mundo sente a mesma dor que eu, e ver que todo mundo tem a mesma dúvida que eu tenho. E que mesmo pessoas com experiência, às vezes ficam nervosas e travam na hora de falar. Quem nunca pensou, né? Falou uma coisa e depois foi ouvir e falou, nossa, sou eu. Ai, não gostei da minha voz. Ai, não gostei do meu cabelo. Ai, não gostei da minha roupa. Ai... E aí a gente fica se cobrando e tem um momento que a gente tem que falar, calma, vamos aqui, vamos respirar, vamos entender se você está passando a mensagem correta. Então, acho que é isso. E nesse momento, a gente fez para mulheres, pensando nesse ambiente acolhedor. E a CDL apoiou muito a gente, né? Isso que eu ia Era isso que você ia falar. Pode falar, então, eu não vou te ver. Não, podcast é bom assim, os 3 microfones estão ligados. Às vezes eu assisto outros podcasts e eu falo, gente, eu fico com receio às vezes de interromper, mas tem podcast que é todo mundo falando ao mesmo tempo e todo mundo se entende, então tá tudo certo. Pode falar, Mônica. Ainda mais 3 mulheres comunicadoras, gente. Não, as 3 falam, se mexem, balançam para um lado para outro. O pessoal da técnica vai ter que ficar mexendo, porque eu toda hora balanço aqui, tá tudo certo. Eles vão nos entender. Vamos. Não, o que eu ia falar é isso. Eu acho que foi uma sacada da CDL, assim, de entender que abraçar a proposta, abraçar né? a proposta e entender que, assim, é importante trabalhar para esse público, porque, assim, quando você fala de varejo, você tem muita gente no varejo que precisa se posicionar. Você Independente do cargo, você precisa se posicionar. Assim, a pessoa que trabalha na ponta, na venda, a pessoa que trabalha na compra, a pessoa que trabalha na direção, o CEO, ela precisa se posicionar. Então, quando você vai vender um produto, você tem que ter domínio de determinadas coisas. Então, eu acho que, assim, esse trabalho para mulheres agora e apoiada pela CDL faz parte de um pacote que vem sendo pensado
em todo o CDL ou a CNDL, sabe? Assim, eu acho que isso tem sido visto de uma forma muito bacana. Essa junção, ela é muito legal, e aí você citou esse ponto, né? Desse grupo de mulheres apoiadas por uma entidade, que é a CDL, Isso. onde mulheres com o mesmo propósito, que é vencer algum obstáculo dentro do empreendedorismo, dos negócios, independente ali de qual cargo a pessoa ocupa. Aqui a gente tem a CDL jovem, com mulheres jovens se inserindo nesse mercado, e tem aí CEOs de grandes empresas, mulheres que estão à frente, mas que, acima de tudo, são por trás, né, no seu dia a dia, mulheres com suas incertezas e segurança. Então, vocês trazerem isso muito específico para as mulheres é muito legal. E aí, Regina, partindo para a prática, né? No curso vocês trabalham isso, mas tem algumas coisas que já são mudanças simples que podem fazer diferença desde já para quem está nos assistindo e ainda não fez o curso, mas daqui a pouquinho vocês vão saber que vocês também podem fazer. Como que você pode já melhorar no seu dia a dia, seja a forma de falar, dicção, exercícios? Eu quero saber o que o pessoal de casa gosta já de colocar em prática o que a gente compartilha aqui. Então, primeiro a gente volta para a questão da autenticidade, né? Então, que qualquer coisa que você vai fazer, você seja autêntica naquilo que você vai falar, você não precisa criar um personagem. Nem copiar ninguém, Nem porque aquela copiar pessoa faz ninguém, daquele jeito. Nem copiar ninguém. Eu acho que hoje, as redes sociais são muito democráticas, né? Então, a gente vê de tudo. Mas cada vez mais a gente vê nas redes sociais a autenticidade ganhando espaço. Vídeos que não precisam ser super elaborados para as redes Nem sociais. super editados, nem super editados, É nem com um monte de filtro, nem com um monte de coisa. Pelo contrário, né? Os vídeos mais autênticos estão até sendo melhor entregues pelos algoritmos. Então, assim, a gente começa falando muito disso. O primeiro módulo chama Voz e Consciência. Então, a gente traz essa questão da consciência, a gente traz a respiração, né, da gente ter uma consciência de respiração, de fazer o exercício da respiração diafragmática. Olha, Porque as o pessoas podcast falam- antes desse, a gente trouxe a Paty, ela falou exatamente disso, de como a gente respira. Às vezes a gente respira e estufa o peito, mas na verdade a gente tem que usar Tirar daqui, né? daqui. Então, aquele exercício de colocar a mão no peito e a mão no diafragma e só trazer aqui, né? Você só mexer aqui embaixo e não mexer aqui em cima quando você está respirando. Parece bobagem, mas, gente, quando a gente descobre que você não tira a voz daqui, porque senão você vai ficar falando. Você já ouviu, gente? E aí, quando a Eu pessoa tenho tá uma muito agonia. nervosa, isso acaba sobressaindo mais, né? Quando você não consegue Sim. controlar Aí você a começa- respiração. Eu, quando Parece eu tô que tá nervosa, eu correndo. acelero o que eu tô falando para Isso. terminar logo, entendeu? Aí eu vou atropelando as coisas quando eu tô nervosa. Aí até Então, a a hora gente de começa respirar. falando da respiração, depois a gente começa dando aquela dica de você fazer uma leitura, abrindo bem a boca. Nós não somos fonoaudiólogas, mas nós usamos técnicas. Até porque na então... faculdade isso é muito ensinado, Sim, então né? você fazer uma leitura em que você vai abrir bem a sua boca, fazer uma entonação, né? Eu brinco que, assim, quem tem filho, ou quem tem sobrinho, ou quem tem uma criança na família, lê historinha. Pensa como que você lê uma história. Você não vai ler uma história para uma criança assim, era uma vez uma chapeuzinho vermelho. Então, você lê a história, né? Era uma Uau, vez. Chapeuzinho, você faz a voz do lobo mau. Então, faz esse treino para se soltar um pouco antes de você fazer se uma grave, gravação, né? Se grave. Essa parte do se gravar, Mônica, é até uma coisa que eu queria que você falasse. Porque muitas pessoas, elas gostam quando gravam, mas se escutam e se cobram muito. E muitas vezes não conseguem perceber aonde elas poderiam melhorar. Porque tem a diferença da voz que você escuta, Sim. né? Quando você está falando, e a voz que as pessoas estão escutando, né? Tem ali uma diferença Sim, porque uma nesse entra tom. pelo crânio, a outra... Isso. Então, como que vocês ensinam isso até para que a pessoa consiga perceber como ela está sendo ouvida? Eu acho que assim, você grava e você Um áudio mesmo. um áudio, um vídeo, e você começa a se perceber. Eu acho que tem uma leitura antes, né? Inclusive, assim, a Regina explica muito isso no curso. Você tem uma leitura antes, um entendimento do que você espera. Primeiro, você tem que focar naquilo que você quer contar. Sabe, você tem que ter as palavras-chave, assim, o que eu quero contar para as pessoas, de que forma que eu vou contar Que isso vem a pras história da pessoas. narrativa e A o storytelling. narrativa. Exatamente. Quando você define muito bem isso, você tem domínio sobre aquilo que você vai falar, aí você consegue ter mais segurança, porque assim, a insegurança vem muito do que eu vou falar, como é que eu vou falar e tal. Quando você tem domínio disso, aí a coisa flui.
Você não precisa ficar lendo as coisas, né? Assim, a não ser que você tenha um teleprompter, assim, um jornal Aqui até tem imenso um para teleprompter, fazer. mas eu nunca usei ele, nem ligado fica. Porque melhor, Não, né? mas Mais natural. Não, isso é técnica também. Quando você usa, você tem uma série de informações. De como assuntos jornal, completamente assuntos, diferentes. que tem números. É uma e tal. ferramenta. É uma ferramenta. Tá ok você usar as ferramentas disponíveis, não tem problema. Você pode colocar ela no celular, mas você tem que ter a primeira coisa é o domínio do assunto. É isso. E a gente fala muito também, quando você falou, grava e se vê, tira um pouco esse julgamento tão cruel que a gente carga, faz da isso, gente, isso. A sabe? pele não tá boa, o cabelo não tá bom, minha voz, eu gente. gaguejei, tudo isso. E tudo isso, assim, espera um pouco, né? Da primeira vez não vai dar certo. Não vai dar. E tá tudo bem. Faz de novo. Sei lá, na 5ª vez, na 10ª vez, talvez você comece a se olhar com um pouco mais de Complacência. complacência, Empatia com né? você De empatia. mesmo. A gente prega tanto empatia, às vezes a gente não pratica com a gente. A gente é né? tão rígido, A né? gente é muito rígida com rígido nós com a mesmos. gente. Regina, você citou esse ponto, e aí eu queria que até você aprofundasse um pouco mais, porque tem principalmente a questão da autocobrança, mas muitas vezes essa falta de encontrar em si mesmo uma autenticidade. Seja porque tem, né, se compara o tempo inteiro, em várias frentes, né? Como mãe, como esposa, como mulher, como empresária, como empregada, o que quer que seja. Como que vocês equilibram isso para que a mulher, ela primeiro, né, consiga se enxergar de dentro para fora e saber que aquela autenticidade, o jeito dela vai se comunicar com as pessoas corretas? Porque você pode fazer de um jeito, a Mônica de outro, e vocês vão conseguir passar a mesma mensagem para públicos diferentes. Como que vocês abordam essa questão, já que é tudo tão único e característico de cada pessoa? Eu acho que tem muito a ver com o público que você vai falar. Você precisa saber para qual público que você vai falar. É igual a história da criancinha que eu acabei de falar, né? Você vai contar uma história para o seu filho, para sua filha, para sua sobrinha, ou para uma criança, ou você é uma professora. Você vai falar de um jeito que a criança entenda. Você vai dar uma entonação animada, você vai ler uma poesia, você vai ler de outra forma. Assim também quando você for gravar um vídeo, né? Então, assim, presta atenção, assim, quem são as pessoas que você quer falar? Aquelas pessoas será que vão exigir tanta perfeição de você? Talvez nem exijam, né? Hoje a gente tem inúmeros exemplos na internet, no Instagram, de pessoas que são absolutamente autênticas, que começaram agora. A gente até coloca uma influenciadora que é uma publicitária, que era da área total de agência de publicidade, com mais de 70 anos. Uau! E que ela começou agora. Ela fala, gente, e ela tá com, sei lá, 50 mil, 60 mil seguidores agora. Só de se posicionar, se conectou com as pessoas. Do jeito dela. Ela não tem um padrão de beleza, ela tem uma idade, ela tem o cabelo branco, ela tem ruga, ela aparece ali do jeito que ela é. Mas ela tem o que dizer, ela quer contar ali uma história. Ela tem uma enorme bagagem que ela vem trazendo. Então, ela faz análises de campanhas, ela faz análises publicitárias interessantíssimas. Então, assim, dá para você ser autêntico, dá para você ser o que você quer ser. Só organiza um pouco o que você vai falar, para que público você vai falar e como é que você quer ser entendida. Né? O mais importante, seu propósito, né? Porque eu acho que, assim, você tem a questão do propósito. Porque aí você pode perguntar assim, mas o que isso tem a ver com varejo? O que isso tem a ver com vendas? Tem tudo a ver. Porque, assim, é uma programação quase que neurolinguística. Você se programa para poder fazer as coisas. E eu acho que você aprender a falar, aprender a gesticular, aprender a falar, influencia tudo. Influencia o seu comportamento, como a Regina diz, de dentro para fora. Vocês falaram dessa questão dos exercícios, né? E aí, aqui, dentro do que a gente tinha para falar, tem coisas simples que qualquer empreendedora pode fazer para se comunicar melhor. E aí a gente está falando novamente de qualquer nível, seja aquela pequena empreendedora, seja uma grande CEO. Existem aí dicas simples para essa mulher já desde já aprender a se comunicar melhor? E eu falo, meninas, é com vocês. Vocês ficam livres, qualquer uma Olha, das a gente duas. não fala só para mulheres, a gente, nesse aspecto, isso é para todos. Então, pronto, né? para todos. Homens queridos que nos assistem, aproveitem, porque comunicação realmente é para todos. É para todos. Então, é isso, né? A gente faz alguns exercícios de respiração, a gente faz alguns exercícios de entonação, então a gente vai brincar com a entonação. Então, você pode falar bom dia de diversas formas e você pode treinar.
Ah, como é que eu quero falar bom dia? Bom dia. Não, eu quero falar bom dia. Então, assim, você pode treinar e você pode errar e você pode tentar de novo e você pode entender o que, que vai ficar melhor para você. A respiração é importantíssima o tempo inteiro. A gente vai mostrar a questão. Tem umas questões tão simples, né? Você vai gravar no seu celular. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Limpar sua câmera. Se você não limpar a câmera, a sua imagem não vai ficar boa. Testar o seu áudio. Colocar a luz contra, né? Você nunca colocar a luz aqui atrás. As pessoas gravam, tem uma janela linda aqui, eu vou colocar para mostrar a janela. Você não vai aparecer bem no seu vídeo, então você tem que ficar ao contrário, você vai ficar de frente para a janela. Você não precisa ter um super cenário, estúdio. Não, no seu celular, você vai colocar na janela ao contrário, né? A janela está aqui, a luz está entrando para te iluminar. Fazer testes de luz. Eu fico melhor assim, assim. Mexe no seu celular para você fazer quando você for falar. Olha para a câmera. Olhar para a câmera faz toda a diferença quando você vai gravar no celular. Né? Às vezes as pessoas, em vez de olhar para a câmera, ela fica olhando para baixo, para aquela imagem Para que tá ela na mesma câmera. que tá Ela fica aparecendo. olhando para ela mesma ali, né? Você pega o celular, aí você fica olhando para o celular em vez de você olhar para a câmera. E faz toda a diferença no que você está falando. Principalmente né? pela conexão que gera, né? O olho no Exato, olho, exatamente. esse relacionamento. E, Regina e Mônica, a gente sabe, né, que existem essas pequenas incertezas e inseguranças, na verdade, das mulheres. E o curso que aconteceu nas últimas semanas aqui na CDL, vocês já conseguiram ver como pequenas mudanças em um único dia fazem tanta diferença. O que vocês podem contar um pouquinho, né, além desses módulos, mas desse feedback que vocês recebem dessas mulheres, como pequenas mudanças já fazem diferença? É incrível. É muito legal, porque a gente faz um curso de 4 horas, né? E a gente faz uma gravação inicial, pegando as pessoas um pouco de surpresa. E aí elas estão assim. Teve num dos cursos que a gente fez, que quando ela entrou na sala, que ela viu um tripézinho montado lá no fundo da sala, ela ficou vermelha e ela começou a falar: não, vocês não vão me colocar para falar ali, né? Não, calma, gente, não. E ela é uma pessoa que é uma super executiva, tem temas importantíssimos que ela fala, ela vive num ambiente masculino. E quando Não ela é por falta de Não é por conhecimento. falta de conhecimento. E quando ela viu, ela é hoje ainda uma pessoa que trabalha num setor importantíssimo. E quando ela viu, ela ficou vermelha. Ela, tá vendo, gente? Eu já tô até vermelha. E no fim, a gente conseguiu, com pequenas técnicas de storytelling, de respiração. Ela gravou um vídeo lindo no final, assim, sabe? O depoimento dela foi maravilhoso. Ela já quer fazer o curso de novo com a gente. Até eu, gente, já tô querendo fazer esse curso. Pena que já aconteceu, mas e ela vai dar dicas que a gente pode fazer esse curso de Isso, outra pode, forma. pode fazer. Os interessados, calma que vai ter coisa boa pra vocês. Então, assim, é muito interessante. Uma outra que também chegou super tímida, e eu conheço essa pessoa até há muitos anos, e ela falou: nossa, você me conhece, eu sou tímida, eu não vou conseguir fazer. No final, ela criou um produto, vendeu até o produto pra gente. Quando ela terminou de falar, a gente falou: meu Deus, você vai Quero colocar comprar. mesmo esse produto? É. Você vai fazer esse produto? Porque, Aí ela assim, falou: gente... eu acho que fica até parecendo um pouco autoajuda, mas não é, não. Eu acho que você começa a entender melhor como é processos técnicos, aí você para de pensar na técnica e solta, entendeu? Porque assim, você adquire esse conhecimento e pronto, aí você usa ele e pode pensar em outras coisas. Pode pensar na narrativa, você pode pensar em como, né, soltar, qual é a informação que você quer dar, assim... né? Isso De que e isso faz muita diferença, Faz. principalmente voltando ao que a gente estava falando lá no início, que é, primeiro, como a pessoa se enxerga para que ela consiga se posicionar de uma forma melhor. E aí, quando você junta as duas coisas, a técnica com o que você já sabe, porque eu sempre brinco, até aqui no podcast, as pessoas falam, mas o que a gente vai falar? Eu falei, o que você vive, é a sua história, é o que você faz, é tudo tão simples, não precisa de roteiro, não precisa de script, porque é algo muito natural, como vocês mesmos citaram, de dentro para fora. E aí, eu sempre falo que essa hora é a hora de lágrimas. Eu podia ter, editor, põe lágrimas nos olhos, não tem como, né? Mas a gente vai caminhando para o final do podcast, mas principalmente, Regina, para a gente trazer um pouco, né? Do que é a essência desse curso e vocês entenderam uma dor, uma necessidade e criaram algo que pode fazer desdobramentos e ter desdobramentos muito positivos na vida de qualquer pessoa. Então, para quem é o curso, como as pessoas podem conhecer um pouco mais e, principalmente, né, o que pode mudar na vida das pessoas através de uma comunicação mais assertiva.
Então, o curso hoje é o curso Solta a Voz Mulher. Ele é um curso que ele pode ser adequado a outros nichos, a outros Solta a voz públicos. homem, solta a voz Pode. jovem. A gente pode adequar ele a outros públicos, mas hoje a gente entendeu essa dor das mulheres, a CDL abraçou essa dor também, como uma entidade que tem 30% de mulheres do varejo, então a CDL tem 30% de mulheres associadas aqui, então também entendeu a dor dessas mulheres. Então hoje a gente está fazendo o curso voltado para mulheres, nesse ambiente acolhedor. É um curso acessível, ele é um curso democrático. A gente falou aqui do Media Training. O Media Training é um curso caro, que as pessoas não conseguem acessar. É um curso que os empresários, os CEOs e os políticos fazem. A gente está fazendo um curso reduzido, num preço super acessível. A gente vai continuar dando curso. A gente fez essas turmas aqui na CDL com esse diferencial incrível, porque a gente dá aula aqui dentro. Gente, Literalmente nesse estúdio, gente. Nesse estúdio. Então, assim, maravilhoso. incrível, maravilhoso. Assim, é uma Inclusive, eu vou ver se a experiência. gente consegue trazer até um pouco de como foi esse último curso aqui, algumas imagens, enquanto a gente fala, para vocês entenderem essa diferença, né? Que a gente está aqui numa estrutura como essa, que a CDL se preocupa com o crescimento dos associados, faz vários cursos, tem muitas iniciativas, está Isso. preocupado realmente com o crescimento das mulheres, porque eles sabem que existe um diferencial. E aí aqui aconteceu, a CDL sediou esse curso e que foi o primeiro aqui na CDL de Foi o muitos primeiro ainda, aqui na né? CDL, de muitos. Então, quem tiver interesse em continuar com a gente, em saber dos próximos cursos, pode entrar no nosso grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo, Solta a Voz Mulher, no WhatsApp. A gente fica dando dicas todo dia, dicas de exercício. A gente dá pequenas pílulas diariamente lá no nosso grupo também, para que não fique só para quem está fazendo o curso ou para quem está pagando o curso. Não, a gente vai dando dicas. Quem tiver com a gente Conhecimento vai compartilhado, que Exatamente. maravilhosos. Exatamente. A gente abre espaço para as pessoas falarem, não é um grupo que só a gente fala também. A gente abre espaço para as pessoas falarem, para as Você pessoas está tirarem convidada dúvidas. a Eu falar tô também. convidada. Eu tô esperando a hora que ela vai colocar. O QR Code tá na tela, porque aí quando eu isso. estiver assistindo, eu já vou apontar a câmera pro QR Code. na tela, o link tá na tela. A gente tá aqui, a gente é super acessível. Se as pessoas quiserem falar com a gente está dentro do grupo. Nós estamos com os nossos telefones dentro do grupo, então as pessoas podem acessar a gente dentro do grupo. A gente vai ter um e-book também para quem quiser, quem tiver interesse em primeiro dar uma olhada até para entender se quer fazer o curso. Então esse e-book também vai estar disponível. Quem tiver dentro do nosso grupo vai ter o link do e-book também. Então é isso. A gente São está muitos aqui para benefícios. tornar acessível a comunicação, para tornar acolhedor esse momento, né, das mulheres se posicionarem. Eu acho que isso transforma, sim, a vida das pessoas. Eu acredito muito na comunicação. Acho que a comunicação é uma ferramenta importantíssima e a gente quer muito que as pessoas cresçam e se transformem e consigam enxergar seu potencial. Acho que todo mundo tem potencial para se colocar. Acho que a mulher precisa disso, né? Eu acho que muitas dores que a gente tem são compartilhadas. E estar nesse ambiente é muito legal para você compartilhar e você aprender e você saber que você pode mudar até a vida de uma pessoa. É incrível, né? Porque às vezes o que eu estou falando aqui pode mudar a vida de alguém que está me ouvindo. Então, todo mundo tem uma história para contar que pode mudar a vida de alguém. E eu acho que se a gente não conta a nossa história, isso nunca vai acontecer. Então, aprender a soltar essa história, a soltar essa voz e colocar para fora o conhecimento que você tem, pode ajudar alguém. E você nem sabe disso, né? A gente não sabe como isso pode impactar e transformar outras vidas. Não é só apenas sobre nós mesmas, né? É você colocar ali algo que você superou, contar um pouco da sua história. Esse podcast é um grande exemplo disso. Falo que a gente não tem ideia de o quanto impactamos as vidas das pessoas, muitas vezes com a história de um empresário que superou ali um desafio muito grande. A gente tem histórias aqui incríveis. A gente acompanha. E aí, quando você percebe, você fala, meu Deus, a pessoa passou por tudo isso. E muitas vezes não é um ensinamento sobre negócio, não é a melhor ferramenta, não. São histórias que são contadas. Mônica, muito obrigada pela sua presença. Nós é que Obrigada por agradecemos. compartilhar um pouco, né, do que você viveu, aprendeu. Inclusive, né, das dificuldades que você também passou, mas que vocês, através de tudo que vocês estudaram e buscaram realmente ferramentas para auxiliar outras mulheres e outras pessoas, porque se comunicar é algo lindo, natural e que se você faz da forma correta, você consegue impactar outras vidas. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Muito obrigada, CDL, por essa oportunidade.
Foi tranquilo, né? Foi tranquilo, nem Bate-papo gostoso. Sempre, Regina, Obrigada, mais uma gente, vez, muito obrigada. obrigada pela sua presença. Obrigada, Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de trazer alunas desse curso aqui, empresárias aqui da CDL, que muitas vezes já estavam ali muito acomodadas com a sua rotina do dia a dia, mas que através desse curso saíram da zona de conforto, empreenderam e modificaram provavelmente alguma coisa na comunicação e que fez toda a diferença. Mais uma vez, Regina, muito obrigada. Eu que agradeço. E assim a gente encerra mais um episódio com aquele gostinho de quero mais. Já fico aí com aquela vontade de trazer essas duas convidadas novamente pra gente falar desse assunto que eu tenho certeza que te impactou de alguma forma. Afinal, comunicação é algo que todo mundo precisa, nos negócios e na vida. A gente se vê no próximo episódio. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, porque esse podcast é pra você. Gente que faz da CDL. Tchau, tchau.